Bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 21, a partir do verso 25. Amém? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, oh glória, aleluia, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Amém. Glória a Deus. Que promessa, que alegria. Porém, nós estamos vivendo esses dias de perplexidade, é ou não é? E o tema que eu queria dar para essa mensagem nesta manhã é como viver nesse mundo de perplexidades. O Senhor Jesus vem falando acerca exatamente desses dias de destruição, né? Então todo o capítulo 21 ele vem explicando, ele fala dos princípios das dores, né? Só que ele termina com uma palavra de esperança. Ele traz uma palavra ao qual nós que cremos precisamos viver. E se a gente observar o versículo 25, ele diz assim: na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Vocês têm percebido como a natureza tem deixado as pessoas amedrontadas? Quer ver um exemplo? Quem consegue deixar o carro parado embaixo de uma árvore? Difícil, hein? Vocês imaginam, a pessoa tira um momento de lazer que é bacana, né? Ir fazer uma caminhada, cai um eucalipto, tira a vida de uma criança. Assim. E aí eu estava pensando nisso, né? Me veio uma pergunta à mente: como lidar com essas situações? Como a gente conduzir a nossa própria vida nesses dias intranquilos? Porque vamos pensar não só essa questão, mas uma situação mundial, né? O presidente fala uma coisa, o dólar sobe, as coisas, né? Tudo entra em colapso. Nós estamos vivendo essa realidade. Mas tem algo que o Senhor Jesus nos traz à memória. E algo que parece que às vezes a gente vai se dissolvendo na nossa vida, né? Que é o temor aos fundamentos, temor à palavra. E eu creio que uma das chaves para a gente lidar com esses dias que nós estamos vivendo é fortalecer o temor do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos lutar para que este bem precioso que o Senhor nos deu seja fiel e presente na nossa vida. Mais do que nunca, nós precisamos andar e confiantes na promessa. Porque vocês percebem, ele termina, né, o versículo 28, dizendo assim: ergam vossas cabeças. Ergam as vossas cabeças. Nós precisamos estar lúcidos, atentos a tudo isso que está acontecendo. Nós não podemos ficar insensíveis ao que está acontecendo. Pelo contrário, a gente precisa estar lúcido, cientes do que está acontecendo.
porque o fim de todas as coisas está próximo. Só que há uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Ele voltará. Ele voltará. Eu gosto muito do Salmo 33, especificamente o verso 12, né? Quando ele diz assim: como é feliz a nação que teme ao Senhor. Então vocês percebem que um princípio de felicidade, se a gente está buscando, né, um princípio de felicidade, sabe qual é a chave? Teme ao Senhor. Porque feliz é a nação que teme ao Senhor. Deus é presente em todas as coisas. E me parece que nos tempos passados a gente tinha uma consciência maior acerca disso, né? Mas veio muitas circunstâncias acontecendo, dia a dia, a correria, os atropelos, as situações. Parece, como eu falei, né? O temor do Senhor vai dissipando da nossa vida, né? E me vem uma pergunta: como que a gente chega a esse ponto, né? De desassociar o nosso dia a dia do temor do Senhor, né? O temor do Senhor, amados, não é uma chavinha de que liga e desliga. Ele precisa ser presente constantemente na nossa vida. E como discípulos de Cristo, cada vez mais nós precisamos buscar a palavra de Deus. Por várias vezes a palavra de Deus nos orienta acerca disso. Por exemplo, vamos ver uns provérbios, né? Provérbios diz assim, Provérbios 13:13. Quem zomba da instrução pagará por ela. Interessante, né? Mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Ou Provérbios 29:18 diz assim: aonde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem teme ao Senhor. Amém. Ou outras versões dizem quem obedece à sua lei. Então vocês percebem, temer ao Senhor é obedecer à lei, é estar com o mandamento do Senhor. Você quer ver um exemplo? Hoje, nossa, obrigado por esse louvor hoje. Esse louvor é algo assim que como me alegra. Espero em ti, isso e vou como águia. Olha que coisa tremenda. A nossa esperança está no Senhor. E o mundo tenta comprar a nossa felicidade colocando coisas que são passageiras, que vão dissipando o temor do Senhor cada vez mais da nossa vida, né? Então a gente precisa estar atento em relação a isso, porque a palavra do Senhor, ela alimenta a nossa vida, né? E cada vez mais a gente precisa entender que as virtudes que a Bíblia nos ensina, elas podem ser constantemente manifestas na nossa vida. Não há nenhum demérito em você ser gentil. Não há vamos dizer assim, nenhum erro em você ser bondoso. Só que o mundo hoje, com as filosofias mundanas, vem e fala assim: mas você é bobo de ser assim. Não, eu prefiro ser bobo e seguir o que a Bíblia me ensina. Eu prefiro ser alguém honesto, justo, na presença do Senhor, do que na presença de homens. Porque quem nos julga é o Senhor. Não é as mídias sociais que nos julgam, mas é o Senhor. E aí me vem mais uma pergunta à mente, né? O que está nos marcando hoje nos nossos dias? Qual tem sido a marca que nos acompanha? Se não é a palavra de Deus, se não é uma vida guiada pelo Espírito Santo e pela presença do Senhor, o que tem guiado as nossas vidas? Quer ver uma coisa bem simples para a gente ver isso?
Aonde nós temos o parâmetro, a régua para a verdade? Parece ser uma pergunta tão simples, tão boba, né? Só que hoje no mundo a verdade deles não é a verdade cristã. E muitas vezes a gente faz a nossa régua através da verdade que o mundo está querendo propagar. Sabe qual é a máxima da verdade ou não? Posso te ensinar? Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E tem mais, ninguém entrará senão por Ele. Porque Ele é a verdade, Ele é o caminho. Mas aí vem aquela situação, né? Mas para evitar conflito, parece que é sempre isso, né? Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo, falou, olha o que aconteceu, ele estava num voo vindo de Salvador para São Paulo, teve briga, maior briga dentro, 20 pessoas foram retiradas do voo, eu nunca vi isso. Sabe por quê? Porque uma mãe com uma criança autista pediu para a pessoa liberar a janela, pedir na janela. Olha o ponto que nós estamos vivendo. Não, eu paguei, eu comprei, o assento meu é esse. Eu estou no meu direito. O padrão que a palavra nos ensina, ele é muito claro. Ele é muito assim perfeito. Paulo falando aos Coríntios, se você quiser abrir 1 Coríntios 6, verso 9, ele diz assim, vocês não sabem o que os perversos não herdarão o reino de Deus? Amados, olha o que a palavra está nos ensinando. Os perversos não herdarão o reino. 1 Coríntios 6, verso 9. E Paulo está fazendo uma pergunta. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino? Aí vamos voltar aqui nas palavras do Senhor Jesus. Erguei as vossas cabeças. Ora, essas coisas ao começarem a suceder, exultai, se alegrai e ergam as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Vale a pena ser bom. Há promessas para aquele que anda em temor. E diante disso eu queria destacar alguns pontos aqui importantes para a gente entender, né? O primeiro ponto é que como cristãos ou como discípulos de Cristo, nós não vamos responder para o mundo, nós vamos prestar contas a Deus. E se nós somos discípulos, nós somos embaixadores de Cristo na terra. Por isso que Pedro fala, né? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu sei que aqui aparece, né, um grande dilema, né? Fica uma situação, né? Por quê? Qual que é o dilema? A gente está vivendo num mundo que cobra. Eu não sei se você sente isso, mas você percebe, as pessoas cobram. Um prazer instantâneo, uma alegria que não é real. Então parece que a gente precisa viver uma vida para agradar as pessoas e real. E se a gente vive uma vida para agradar as pessoas, a gente não acaba sendo um testemunho do que as coisas do Senhor acontecem. Porque deixa eu dizer algo para vocês interessante aqui.
Se a gente está sendo testemunhas, é nos momentos que a gente está passando uma aflição que a gente mostra a nossa temperança, a nossa confiança. Porque a gente está passando, aí as pessoas vêm, você está sofrendo. Você fala, amados, eu sei em quem eu tenho crido. Logo vai passar. As promessas do Senhor vão se cumprir. Só que a gente não pode esquecer que hoje as pessoas estão pisando no temor do Senhor. Estão zombando das coisas de Deus. E muitas vezes a gente acaba caindo nesse erro. Sabe por quê? A gente se cala, a gente não ora, a gente não clama. Por isso que eu penso que essa pergunta é muito pertinente. Como viver nesses dias de perplexidade? Eu sei, nós temos deficiências, temos deficiências. Cometemos erros? Sim. E o Senhor Jesus, Ele é grande em nos perdoar. Ele sabe que a nossa intenção é viver uma vida em temor. Ele sabe que nós somos limitados e que nós precisamos conviver com certas dificuldades. E quando eu estava pensando nisso, me veio naquele momento, que Naamã teve um grande milagre na vida dele. Vocês se lembram? Não precisamos abrir o texto, Mas pensa um detalhe. O profeta nem saiu para ver ele, mandou ele ir se banhar no rio, que era lamacento, Ele virou para os generais dele e falou, mas lá no minha terra tem o Abana e Farfar, que são lindos os rios lá. Meu senhor, faz o que o profeta falou. Ele foi e se banhou. Teve um milagre. O que ele fez? Ele foi lá, quis conversar com o profeta para falar, sabe o que? Eu sirvo a um rei, e um rei ímpio. E às vezes eu vou precisar entrar com ele num lugar. Estar com ele. Muitas vezes eu e você passamos por uma situação dessa. Nós convivemos com pessoas ímpias que não temem. Mas não é porque as pessoas que a gente convive não temem que eu também preciso não temer. Aqui que está a diferença. Naamã mostrou o temor. Ele aprendeu do temor do Senhor. Eu não sei se eu já falei aqui, mas os irmãos sabem que a lepra, no Antigo Testamento, ela tem uma conotação do pecado, Então, quer dizer, o pecado ele está à porta, ele está aí na nossa vida. Mas nós precisamos viver rendidos ao pecado ou viver em temor, sabendo das nossas fraquezas, das nossas debilidades e nos apresentando ao Senhor. Senhor, perdoa-nos. Vocês percebem a diferença, amados? O perigo hoje que eu vejo é a gente perder o temor. Nós não podemos esquecer que o mundo jaz no maligno. Apesar de a gente viver nesse mundo cheio de medo, incertezas, coisas terríveis, o Senhor Jesus manda a gente ter paz no coração. E andar em retidão. E andar em santidade. Amém. Com a certeza. Ele vai voltar. Amém. Por isso, ergam as vossas cabeças. A gente tem que estar consciente do que está acontecendo. Um segundo ponto que eu queria destacar nesse texto aqui, Nós, como discípulos de Cristo, a gente pode sofrer ódio, rejeição, mas há uma certeza: Jesus vai voltar. E essa é uma prática para a gente andar no mundo. Uma prática para a gente andar no dia a dia.
E aí eu vejo assim um manual de conduta que Paulo nos deixou para a gente viver esses dias, essa prática. Se lembra Efésios 6, a partir do 10? Paulo ele dá ali algumas práticas de como a gente viver no dia a dia. Efésios, capítulo 6, né? Faz aquilo que eu falo para vocês, né? Põe a fitinha aqui, né? Em Lucas, né? Vamos lá em Efésios. Ele diz assim, Efésios 6:10: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Essa palavra quanto ao mais no português ela é interessante, né? Mas no grego, no original aqui, tem um sentido, diante de tudo que eu falei. Então presta atenção agora. O que ele falou? Então a gente vai ver os versículos anteriores, né? Ele está falando do lar cristão, a nossa convivência com as pessoas do dia a dia, tudo isso, que são situações que geram a maioria dos conflitos, certo ou errado? No dia a dia, com as pessoas, na família, geram conflitos. Aí ele fala o quê? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Opa! É o diabo que cria ciladas. Não é o nosso chefe. Não é a nossa vizinha. Não é o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso esposo, a nossa esposa. Não são as pessoas que criam ciladas. É o diabo. Aí ele diz, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois que terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Paulo, ele está falando isso num contexto, e aqui a gente precisa trazer esse contexto, é importante. Quem era Éfeso? Se a gente tentar trazer no nosso contexto hoje, seria como Aparecida do Norte. Só para a gente entender. Quem comanda a Aparecida do Norte? Na figura da Aparecida, não é isso? Tudo em volta de Aparecida do Norte é através do quê? Devoção. Paulo vivia em Éfeso, Paulo escreveu essa carta para quem vivia em Éfeso, onde havia um centro importante político, cultural, mas era tudo voltado para a devoção da deusa Diana, ou Artemis, do grego, né? Então vocês percebem qual que era as ciladas ali que era? Qual que era a situação? Porque às vezes a gente vem e tenta espiritualizar algo que é carnal. Vou dar um exemplo. Eu não vou pegar esse dinheiro, não sei o quê. Mas espera aí, você trabalha para uma grande corporação, não trabalha? Qual que é o fundamento dessa corporação? Vocês pensam que é cristão? Eu acho engraçado, né? Às vezes eu conversando com uma jovem, ela falando assim, eu compro na Shein. Shein, não sei se é essa a pronúncia. Eu sei que eles fazem exploração, mas as roupas é barata, é legal. Tem uma outra, Zara. Vive tendo processo, mas continua comprando. Então vocês percebem
Amado, eu não estou falando nada de mal contra a Shein, nem contra a Zara. Não é isso. A gente precisa entender e estar consciente. Nós precisamos entender que a gente precisa vigiar. E o templo de Diana era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então imagina a situação do cristão, do discípulo que vivia em Éfeso. Não é nem um pouco diferente da situação dos nossos dias. E Paulo dá alguns conselhos, que eu queria que a gente pudesse pegar essa manhã esses conselhos, porque é muito importante, amados. São 4 conselhos. Vivam plenamente a verdade, vistam-se com a justiça de Deus, estejam prontos para testemunhar sobre Jesus Cristo, e vivam uma fé bíblica genuína. Olha, que coisa tremenda. 4 conselhos que Paulo diz aqui. Como eu falei, o primeiro, vivendo a verdade, a gente precisa ter total consciência do que é a verdade. E eu penso assim que essa pergunta, o que é a verdade, volta naquela célebre pergunta de Pilatos para Jesus, Só que a pergunta de Pilatos era retórica. Está em João 18:38, E eu queria falar um pouquinho do que é a verdade. Então preste atenção para um detalhe. Na filosofia grega, a verdade era uma realidade que se expressava de diferentes formas, dependendo do ponto de vista daquele que observava. Presta atenção, Esse era a filosofia grega, conceito de verdade. Então, por exemplo, eu não tenho... Alguém tem uma moeda aí? Eu tenho. Só para a gente pegar o conceito, que é interessante. Uma bem grandinha. R$1. R$1. Real pra cima, né? Essa. Vocês percebem então aqui, R$1, Todo mundo está vendo? Então, no conceito grego, essa moeda é redonda, não é? Sim? Outro poderia virar e falar, não, ela é plana. Entenderam ou não? Isso é subjetividade. A moeda é redonda. Não, Chico, a moeda é plana. Pega esse conceito, Vocês vão ver uma coisa interessante. Obrigado. Por quê? Então a verdade ela passa a ser subjetiva. A verdade de cada um. Certo? Na Idade Média, o que predominava é que a verdade tinha origem na palavra de Deus. Então a verdade ela só poderia ser reconhecida por meio do raciocínio ou da revelação divina. Então, na Idade Média, a verdade era vista como Deus é a origem de toda a verdade. Ou verdade em pessoa, Mas aí veio o iluminismo, os tempos modernos. E isso mudou e o homem se declara como o padrão da verdade. Então, semelhante com o pensamento grego da moedinha, o homem hoje
cada um tem a sua verdade. Então, o que é verdade para o Felipe, pode ser que não seja verdade para a Marília. Esse é o conceito que o iluminismo trouxe. Só que nós não podemos esquecer que a Bíblia nos dá a resposta para essa pergunta: o que é a verdade? E eu queria que alguém lesse Deuteronômio 32:4. A Bíblia mostrando o que é a verdade. Senti falta do Cleito hoje. O Cleito já falava com aquele voz de trovão, né? 32:4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Pegaram o conceito aí? Esse é o conceito bíblico de verdade. A minha versão é um pouquinho diferente, diz assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, em todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erros, Ele é justo e reto. Ele é. Aí Jesus vem e simplifica esse conceito em João 14:6. Quem se lembra? Eu até citei há pouco antes, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês perceberam? Jesus sintetizou o conceito de Deuteronômio, mas é o mesmo conceito. Verdade, caminho, verdade e vida. No grego é até bonito essas três palavras. Odós, caminho. Aletheia, verdade. E zoé, vida. Deus, Ele é a verdade em pessoa. Então vocês percebem que o conceito de verdade começa a ficar mais no campo do temor. E a verdade de Cristo, ela deve determinar qual é o modo que nós vivemos, o nosso estilo. Nós precisamos tomar cuidado com as meias palavras. Porque meias palavras muitas vezes não refletem a verdade. Então nós precisamos viver plenamente em verdade. O outro ponto que Paulo nos dá aqui, né? Vistam-se com a justiça de Deus. E eu penso que nós podemos viver de forma como a palavra nos ensina. E interessante, Isaías 61 fala uma palavra interessante sobre isso. Isaías 61. Olha que tremendo assim, a visão do profeta, né, em relação à justiça. Né? Então, em Isaías 61:10, ele diz assim: Alegrei-me muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o seu manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com seus adornos, ou adornos, joias, né?
Vocês percebem o conceito, o manto de justiça. Então nós precisamos entender que o manto de justiça, ele foi pregado na cruz. Esses dias a NET passou várias vezes o filme Ben-Hur, né? E eu assisti várias vezes. E uma cena que me chamou a atenção, né? É quando Jesus cai no chão e o rapaz vai querer dar água para Jesus, né? E o soldado romano falou: não dê água a ele. Aí na hora, ele ainda insistiu em dar água, e o soldado deu uma chibatada nele, né? No Ben-Hur, né? Aí ele foi com a mão assim para pegar uma pedra para jogar no soldado, né? Jesus, com todo aquele assim machucado, pegou nele assim e falou: eu estou me entregando consciente. Eu estou me dando. Aquilo, amados, olha que tremendo. Aonde a nossa justiça verdadeira está imputada. Jesus, ele se entregou. Por isso que nós podemos ler Romanos e entender, porque agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os justifica, senão Deus? Vocês percebem? Deus é a nossa justiça. O manto de justiça. Quem os condenará? Pois foi Cristo Jesus que morreu e que ressuscitou e que está à direita de Deus e intercede por nós. Romanos 8. Do 1, aí eu cortei alguns aqui, foi até o 34. Né? Mas por que isso? Para que a gente faça o outro ponto que Paulo falou. Para a gente testemunhar acerca dos feitos do Senhor. Testemunhar o Evangelho. Nós somos portadores de uma mensagem maravilhosa. A gente não precisa viver sob o domínio do pecado. Existe perdão. O Senhor nos chamou para ser salvos. Existe redenção para mim e para você. Mais uma vez, ergam vossas cabeças. A nossa forma de viver precisa ser vista. As pessoas precisam ver como a gente vive. Porque a nossa forma de viver é o testemunho real do que é andar segundo a justiça de Deus. A gente precisa cada vez mais estar atento de como alcançar as pessoas. Porque Jesus falou: quem crê em mim, do teu interior fluirão rios de água viva, que sacia a sede do sedento, que salva, que lava as feridas. E o último ponto que ele diz, né, acerca da nossa fé. A fé não é algo que o Senhor nos deu para viver oculto. A fé é algo que é para ser propagado. O Senhor nos chamou para sermos vistos como homens e mulheres de fé. Fé em quem? Em Cristo. Ele é o âncora da nossa fé. Coluna e baluarte da nossa esperança. Mas como a fé está passando por esse mundo? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder.
Como que a nossa fé está sendo vista? O Senhor nos criou e a palavra fala que o Senhor nos fez de forma maravilhosa. Por isso a nossa fé ela precisa ser cheia de esperança, de graça. Porque a fé procede o modo de como nós agradamos ao Senhor. Como nós temos demonstrado a nossa fé? E nunca, em tantos anos, a fé tem sido frequentemente ridicularizada, desaprovada. Nós não podemos esquecer que nós somos estrangeiros. Nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos ao Senhor. Lembra? Nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então quem determina a nossa fé, como Paulo fala, e nós conversamos alguns domingos atrás, né, em Tessalonicenses, achei muito interessante, né, que ele elogia a fé que era operosa, uma fé que era movida por ações. Nós não podemos esquecer que estamos vivendo dias onde há uma resistência à fé cristã. Amados, fique atento a isso. Há uma resistência hoje à fé cristã. E nós precisamos estar atentos a isso. E eu queria concluir essa mensagem voltando ao início, né? Que a gente tem vivido dias de perplexidade, dias difíceis. Sim, nós não podemos esquecer que a gente está vivendo num mundo ao qual o critério para ser uma vida vitoriosa, uma vida feliz, é uma vida que tenha prazer. Então o prazer passa a ser o critério para tudo. Então o que eu queria despertar para você esta manhã? Cuidado. Porque na nossa vida o critério para a nossa conduta tem que ser o temor ao Senhor. Porque eu quero voltar ao princípio do livro de Provérbios. Quem se lembra sem abrir? Que fala Provérbios 1:1? Qual é o princípio da sabedoria? Não é o prazer. É o temor ao Senhor. Porque se não for assim, tudo que é bíblico, tudo que é do Senhor passa a ser escárnio. E eu acho tão... Eu estou estudando sobre a ética, né? E eu acho tão interessante assim, essas pessoas assim, querendo filosofar sobre a ética, né? O que é a ética? O que determina a ética? No mundo tem moral? Você percebe? Como que então alguém pode determinar a ética? Se alguém tem autoridade para determinar a ética, está aqui. Então, diante dessa situação, cada vez mais, eu queria que a gente pudesse, nessa manhã, sair daqui com essa convicção que nós precisamos entender que as nações elas estão debaixo de angústia e perplexidade, com o mover das coisas naturais. E nós não podemos esquecer que as coisas naturais elas apontam para o espiritual.
Então, diante disso, Paulo nos dá um conselho de como viver integralmente na verdade, andando em justiça, estando preparado, pronto para testemunhar acerca de Jesus, falar o Evangelho, vivendo uma fé bíblica, amparada na graça do Espírito Santo, em oração e permitindo que o Senhor Jesus governe o meu querer, o meu agir, o meu pensar. Se a gente fizer isso, amados, nós vamos abalar. Porque o Senhor falou: ergam as vossas cabeças e contemplem. Não estejam perplexos, mas se alegrem, porque o dia do Senhor está chegando. Amém, amados? Que rica esperança. O dia do Senhor está chegando. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer esta manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos aconselha, a tua palavra nos dirige. Muitas vezes, Senhor, nós somos sentenciados à morte dia a dia. Às vezes nós vamos em lugares ou entramos em situações onde o nome do Senhor é escarnecido. Mas nós não podemos compactuar com isso. Mas que essas situações sejam, Senhor, motivação para que a gente dobre os nossos joelhos, para que a gente levante a nossa voz e clame ao Senhor. Porque o Senhor é reto juiz. É o Senhor que vai julgar as nações. Não é o tribunal do homem, mas é o Senhor que vai julgar as nações. Que nós possamos andar num santo temor, Pai, cada dia mais entendendo que temer ao Senhor é o princípio de toda sabedoria, Senhor. Que nós possamos andar em retidão, em graça, segundo o teu chamado, Senhor. Alegres, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero levantar um clamor, Senhor. Muitas vezes a gente pode ter ouvido palavras que veio sobre nossa vida para nos entristecer ou para nos desanimar diante de uma enfermidade ou diante de uma situação ou diante de um desafio. Mas nós não podemos esquecer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas são contra os principados e potestades, contra os espíritos dominadores, contra Satanás e suas hostes malignas. Que a gente possa, Senhor, colocar diante de Ti as nossas dificuldades, as nossas angústias, acreditando que o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas que o Senhor tem para cada um aqui, Senhor. Para cada um. E eu clamo a Ti milagres, Pai. Milagres sobre nossas vidas, Pai. Para que a gente possa cada vez mais testemunhar do Senhor. Testemunhar os Teus feitos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu Te louvo por esta manhã, Senhor. Eu Te louvo por esta palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor é fiel. Fiel para cumprir, Pai. Infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor é fiel para cumprir. Eu rogo, Pai, por cada um de nós aqui, Senhor, que a gente seja um testemunho vivo do Senhor, Pai. Para aqueles que estão perto de nós, Pai. Para os nossos familiares que ainda não estão próximos do Senhor. Que a gente seja um testemunho fiel da Tua bondade, do Teu amor, da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã, Senhor. Que o Senhor coloque um novo cântico em nossos lábios, Pai, para entoar a gratidão do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, amados.